Oi, gente! Recentemente eu fiz uma publicação lá no meu Stories perguntando quem conheceu o Walt Disney, até fiz uma brincadeira falando o Walt Disney é o cara e quem concorda comigo. Algumas pessoas marcaram que ainda não conhece ele, então justamente para tirar essa dúvida eu vim falar um pouquinho sobre ele. Gente, quando eu falo que o Walt Disney é o cara, é porque ele é o cara mesmo. Cineasta, empreendedor, cinematográfico e diversas outras profissões. E o melhor de tudo, além de ser tudo isso, ele sempre teve muita persistência e sempre superou os obstáculos. Isso aqui nos motiva mais ainda. Uma das frases principais dele é: se você pode sonhar, você pode fazer. Então ele sempre passou por inúmeras dificuldades e sempre lembrava também da frase que o pai dele dizia: se você começou, termine o que você fez e faça bem feito. Então isso motivou ele profundamente. O pai dele, ele não motivava ele na questão dos desenhos, na questão artística, porque naquela época era o trabalho braçal, o trabalho duro, que era mais valorizado assim pro pai na família mesmo. Só que o irmão dele mais velho sempre motivou, sempre falou: vá em busca dos seus sonhos, faça o que de fato você ama. Lembrando que teve uma cena do filme que o Walt Disney ele precisou se mudar juntamente com o pai e a família, e o pai falou com a mãe: a culpa é da sua irmã também, que deu um caderno de desenho para ele ao invés de dar um livro de gramática. Então a gente vê a partir daí, né? O Walt Disney ele teve sucesso, ele teve progresso trabalhando com aquilo que verdadeiramente ele amava. O Walt Disney ele já trabalhou na Cruz Vermelha, ele já se alistou na Marinha, só que por ter pouca idade ele foi suspenso, mas ele trabalhou na Cruz Vermelha como motorista de ambulância. Voltando daí, ele foi para casa do irmão, decidiu seguir os seus sonhos. O Walt Disney ele trabalhou numa companhia de cinema, depois ele foi demitido por algumas dificuldades que essa companhia passou. Conheceu o amigo Ub, que teve muito talento, ele até falava com Ub: você é o único daqui que consegue trabalhar e ser mais produtivo que eu. Então, depois dessa demissão, os dois foram demitidos, eles começaram a trabalhar juntos, construíram a Lefogram, uma companhia cinematográfica deles. Eles desenhavam desenhos ilustrativos, filmes que animassem o público, essa dinâmica com o público. Gente, lembrando que nem tudo foi flores. O Walt Disney ele foi à falência várias vezes, ele chegou a morar na rua e comer lixo, para vocês terem uma ideia. Ele passou por muitas dificuldades por não ter dinheiro suficiente para pagar os funcionários, dinheiro suficiente para pagar o aluguel de onde ele morava e de onde ele trabalhava, porque ele estava em um estúdio maior. Então ele passou por inúmeras dificuldades, mas ele nunca desistiu. Ele sempre foi em busca do sonho dele, ele nunca deixou de acreditar nele. É tanto que logo no início ele sempre cometeu um erro assim. O irmão dele sempre conversava com o irmão, falava: irmão, eu consegui um estúdio maior. Irmão, eu vendi o meu primeiro metro de ilustração para um cinema e ele vai expandir. O irmão perguntava a ele: quanto foi que você gastou? Aí ele falava: foi valor X. E quanto foi que você vendeu? Valor X, o mesmo valor, ou seja, o Walt Disney ele vendia por preço de custo. Ele não tinha essa ideia, né? Ele falhou várias vezes, mas ele aprendeu com os erros e ele nunca desistiu. Isso que é muito importante mesmo. Então, assim, gente, é uma história motivacional de superação mesmo, que serve pra gente levar pro nosso dia a dia. Eu acho que todos os empreendedores, eles precisam assistir esse filme, porque a gente passa por inúmeras dificuldades. A gente sabe que o empreendedorismo é um ramo que a gente vai passar por obstáculos, a gente vai correr riscos, mas a gente tem que saber lidar com os riscos e ter as nossas estratégias, os nossos métodos e não desistir nunca. Por isso, no empreendedorismo, a gente sempre passa por isso. E o primordial é não desistir. Indico muito esse filme, que é o Walt Disney antes do Mickey. Não vou falar mais pra vocês, pra não dar spoiler, porque eu quero muito que vocês assistam. E se vocês assistirem, vocês vão amar demais. Esse filme mostra que nós somos capazes, né? Que a gente só precisa acreditar em nós mesmos e ter força, foco e fé, que a gente vai longe. Gente, vamos parar pra analisar tudo isso. A Disney foi cofundada por Walt Disney e ele passou por inúmeras dificuldades, não teve dinheiro para pagar aluguel de onde morava nem de onde trabalhava, passou por tanta dificuldade a ponto de comer lixos da rua por não ter dinheiro de comprar um alimento. E olhe só as inúmeras histórias, ilustrações que ele deixou pra gente. E deixou a Disney, gente, pra gente desfrutar e conhecer e se aprofundar na nossa criatividade nesse mundo de fantasia que enriquece de fato a nossa imaginação.
Então, o Walt Disney ele nunca desistiu, sempre teve muita persistência, superou todos os obstáculos, porque o fracassado não é aquele que fracassa, e sim aquele que desiste. Então é isso, né? Dá pra gente analisar o legado que o Walt Disney deixou pra gente. Não foi só as suas ilustrações, não foi só as suas histórias, não foi só a história de cinema que ele deixou, e sim a sua história de vida, que é uma história de superação e motiva várias pessoas. Beijo, gente! Espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que vocês assistam o filme que eu indiquei pra vocês, o Walt Disney Antes do Mickey. Vocês não vão se arrepender e vão absorver muito conhecimento, vai motivar demais.